Estamos de volta aqui com o MS Urgente, primeira edição, 11 horas 48 minutos, faltando 12 minutos para o meio-dia. E como o assunto mais polêmico e comentado em todos os setores e segmentos da sociedade é a volta ou não ao trabalho, né? Nós resolvemos fomentar um pouco mais essa discussão, realizando o primeiro debate sobre este assunto na televisão sul-mato-grossense. Tomando, claro, os devidos cuidados, seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde, nós teremos agora com a gente, para o nosso debate Economia ou Saúde, o senhor Adelaido, né, que é Adelaido Vila, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande. Bem-vindo, Adelaido. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para contribuir. Ok. Também teremos a participação de Inês Santiago, que é da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, aqui do meu lado. Bem-vinda. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui nesse programa para contribuir da melhor maneira possível enquanto entidade representativa do varejo. Do meu outro lado, eu tenho a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, né, Demontier Macedo. Ele... Isso. Obrigado pelo convite. Vamos lá. E também teremos do nosso lado, a gente só trocou aqui, gente, me desculpa, tá? O erro de digitação de Montier é do jurídico, né? Isso, eu sou coordenador jurídico no Sindijuf, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União. Exatamente. E do meu lado, né? Do meu lado, nós estamos com a representante, a secretária-geral da Confederação dos Trabalhadores da FETEMES, não é isso? Bem-vinda. Muito obrigada, sou da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, da FETEMES e da Internacional da Educação da América Latina. Isso, muito bem. Vamos começar o nosso debate então. Primeiro, eu gostaria que vocês respondessem a pergunta que a gente está fazendo para o telespectador em casa. Cada um pode dar a sua resposta. Vamos começar com a Adelaido. Me diga, Adelaido, vocês concordam, vocês querem, acham que os trabalhadores deveriam voltar ao trabalho imediatamente? O que nós estamos colocando muito claramente é o seguinte: todos nós gostaríamos de permanecer em casa. Nós somos totalmente contra o retorno. Uma coisa é estar contra o retorno e a outra coisa é ter que retornar. Hoje, infelizmente, pela ausência de apoio, por tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer, faturas vencendo, locatários em cima para receber seus aluguéis, o trabalhador com um risco muito grande de ficar sem o seu salário, passar fome, passar necessidade, nós estamos nos colocando à disposição para voltar ao combate. Tudo que nós queríamos era poder ficar em nossas casas, protegidos, protegendo os nossos trabalhadores, que são preciosos para todos os lojistas, mas infelizmente, diante da ausência de apoio do ente público, nós infelizmente estamos nos colocando no risco e buscando retornar às nossas atividades. Professora Fátima, por favor. Nós aqui estamos no debate que não é quem é a favor da vida e contra a economia, ou vice-versa. Nós somos favoráveis à economia, somos favoráveis à vida, e em função do contexto e do momento que nós estamos passando agora, que tem essa posição colocada. Todos os trabalhadores, mesmo aqueles que estão nas atividades essenciais, estão expostos e correndo risco. Ou seja, não é os profissionais da saúde que estão, os guardas, os militares, os civis, vocês da imprensa, da comunicação, todos que estão trabalhando estão correndo risco. Para essas questões que são de economia, o Estado tem que se fazer presente. Nós não podemos ser obrigados a voltar a trabalhar, tanto no comércio ou qualquer área ou qualquer setor, em função daquilo que o dirigente lojista aqui está falando, em função de faturas que estão sendo vencidas e também em função dos compromissos financeiros. Aí tem que entrar o Estado. Estado existe para isso. E no momento de pandemia, tem que socorrer os trabalhadores, os pequenos empresários, os micros, os informais e o conjunto da sociedade como um todo. Então aqui nós somos a favor da vida, a favor da economia e da presença forte do Estado. Então, Fátima, por isso nós temos que seguir em quarentena. Ok, Fátima, vamos lá. A gente vai instituir um tempo, tá? Eu gostaria que você me ajudasse, Paulo, para que a gente possa falar mais sobre outros assuntos, né? Por favor, Demontier, você. Nós entendemos também que, como Aristóteles dizia, né, a virtude está no meio, não está numa ponta nem na outra. Nós entendemos que a saúde nesse momento é muito importante, entendemos que estamos no começo
da disseminação desse coronavírus. Nós fizemos a imprensa em geral, né, faz a comparação do Brasil com a Itália. Nós estamos atualmente em situação muito pior do que a Itália, estamos num pico ascendente. Se nesse momento nós saímos de nossas casas e todo mundo sair da quarentena, nós estaremos automaticamente decretando a morte de todas aquelas pessoas que estão em grupos de risco. Então, se as crianças forem para a escola, se os trabalhadores forem trabalhar, inevitavelmente eles vão estar trazendo para dentro de casa a doença. E isso nós não queremos de jeito nenhum. Há um acordo aqui de que o Estado deve agir nesse momento para enfrentar essa crise, socorrendo trabalhadores, socorrendo pequenos empresários e fazendo o seu papel. Inês, por favor. Bom, eu vou ratificar a palavra de todos aqui presentes, na verdade. Eu, enquanto advogada, sou presidente da federação, mas também sou advogada, militante. E, enquanto advogada, eu venho defendendo, desde o princípio, a responsabilidade do Estado em todas as suas esferas, para que a economia possa continuar funcionando, para que haja uma responsabilidade do salário dos nossos trabalhadores, da remuneração desses trabalhadores e de todos os prejuízos que representa para o varejo. E por que eu digo isso, gente? Há um instituto jurídico que, na verdade, diz isso, não sou eu que estou dizendo. Dentro da nossa CLT, nós temos o Instituto Fato do Príncipe, lá no artigo 486, que autoriza que, uma vez fechado um empreendimento por ordem de uma autoridade do poder público, os prejuízos decorrentes daí são também de responsabilidade do poder público. Então, me parece que nós estamos diante dessa situação, e se nós pegarmos esse artigo em cotejo com o artigo 196, em que a saúde pública é dever do Estado, a gente está falando aqui de uma responsabilidade, sim, do Estado brasileiro para que possa acudir os nossos empresários, os nossos trabalhadores e a população de modo geral. Tá certo. Agora eu gostaria de saber o seguinte, eu sou a advogada do diabo aqui, viu? Dos dois lados, tá bom? Você está defendendo que as pessoas, que o governo, que o Estado tem que dar esse socorro. Mas nós sabemos que o país não vive um momento legal financeiro e não tem condições de fazer isso. Será que para as pessoas que são servidores públicos, que fatalmente, dificilmente, né, não vão ficar sem ter o salário do mês, não fica mais fácil a gente defender que as pessoas fiquem em casa na quarentena? Olha, nesse momento não pode ser colocado ou a vida ou a economia. São as duas coisas. A vida, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, seguindo as orientações da academia, da ciência e da produção mundial que a gente tem a respeito. E o que tem mostrado que o único remédio que tem até o momento, embora esteja muita pesquisa, é ficar em quarentena em casa. A economia, essa é parte do Estado, né? Tem que eleger áreas. Por exemplo, o que foi aprovado no Congresso Nacional, a gente tem que reconhecer como medidas efetivas. Ou seja, para as pessoas que não têm renda, chegando com determinados critérios, vamos por aqui de R$600 a R$1.200. Isso é papel do Estado. Ou seja, salvar a economia e pôr ordem na questão econômica quando você tem uma pandemia, é papel das autoridades e é papel do Estado. Não é bem verdade que o Estado brasileiro está tão quebrado assim. O que nós sabemos é que a gente tem uma questão de distribuição de renda totalmente diferente. É diferente um pequeno comerciante, um pequeno empresário, um empreendedor que tem um lojista, um varejista, dos grandes empresários desse país. E são esses grandes empresários desse país que estão levando essa campanha suicida no sentido, vamos voltar a trabalhar todos. Ok, obrigada. Demontier, ele é coordenador jurídico, gente, do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Graduado e pós-graduado em Direito, e vai falar também sobre essa pergunta que eu fiz agora. Fala pra gente, não é mais fácil, tendo o salarinho no mês garantido, a gente defender as pessoas ficarem em casa? O salário no final do mês é um direito de todo cidadão e por que não dizer também do funcionário público. A gente nota na nossa categoria muita gente com empréstimo consignado, com financiamento habitacional, financiamento às vezes de carro. O salário já está todo comprometido. Nesse momento, o Estado teria que se valer de instrumentos que estão guardados lá na gaveta, como a taxação das grandes fortunas, rolar essa dívida por mais algum tempo e fazer com que o dinheiro chegue
às mãos de quem realmente está precisando, quem não pode parar, quem não pode deixar de receber o seu salário. E você, Inês, o que acha? Olha, eu penso que o Estado, em todas as suas esferas, realmente não está tão quebrado como ele diz. E eu digo isso porque, infelizmente, a gente ouve o Estado, seja o governo federal, estadual, municipal, reclamando, né, que não tem dinheiro para a saúde, que não tem dinheiro para a educação, que não tem dinheiro para os direitos sociais mínimos. Só que nunca eles abriram o cofre deles para nos mostrar se realmente não há esse dinheiro. O que a gente sabe é que para outras questões o dinheiro aparece, o dinheiro surge, é um milagre que acontece, e no momento que a população, que o contribuinte precisa, o dinheiro some, não é possível. Então, assim, se não tem dinheiro na esfera municipal para manter as pessoas em casa e arcar com as indenizações decorrentes daí, abra a prefeitura o seu cofre para que nós efetivamente possamos ver se esse dinheiro não existe, mais do que isso, possamos ajudar, porque o varejista, que é microempresário, ele é um verdadeiro PhD em finanças, porque ele consegue manter uma pequena empresa num país cujas crises acontecem de tempos em tempos. Então ele pode contribuir, sim. Então abra o seu cofre para que realmente a gente possa, com transparência, verificar que esse dinheiro não existe. Então fica aqui essa indagação. Adelaide. Bom, nós temos um Estado ideal e o Estado real, né? O Estado real, vamos passar aqui para Campo Grande. Nós tivemos informação agora, acabou de chegar aqui para mim, de poste de saúde que não tem sabonete para lavar a mão. Né? Então, o que eu posso esperar disso tudo? O que está acontecendo nesse momento é que está batendo na porta, sabe? Está batendo na porta a necessidade de sobrevivência. Nós precisamos sobreviver. Nós não gostaríamos de forma alguma de estar nos expondo. Né? A expectativa que todos nós temos é que o Estado tivesse a capacidade de atender todas as necessidades no campo da saúde. Né? E aí nós não precisaríamos estar em quarentena. Nós só estamos em quarentena por quê? Porque o sistema de saúde brasileiro não está apropriado, não está em condição. Então, aí, de um lado, nós temos uma prefeitura que isola todas as pessoas e, do outro lado, nós temos um governo federal que manda ir para a rua. Quer dizer, o lojista está no meio disso tudo. Em contrapartida, ninguém resolve a fatura que está vencendo amanhã. Nós não temos salários. Nós temos que produzir para poder comer. Se a gente não produzir para comer, a gente não consegue honrar com os nossos compromissos, inclusive os impostos que pagam aqueles que têm salário. Então isso é muito grave, muito sério. Eu estou preocupado, gente, com pessoas passando fome. Ontem mesmo nós distribuímos mais de 30 cestas básicas para trabalhadores que dependem única e exclusivamente da sua força de trabalho e que não tinham o que comer. Então a gente não está só na retórica, não está só num discurso vazio, no discurso de o mundo ideal. Nós estamos praticando, nós estamos trabalhando. E a única forma que a gente sabe fazer é trabalhando. Eu lamento por demais, eu gostaria de estar na minha casa, resguardado, tranquilo, cuidando da minha família. Mas hoje eu sou obrigado a me expor, por quê? Porque eu não tenho um Estado que cuida de mim. E isso é necessário. Se não fizermos isso, nós vamos ter um verdadeiro caos. As pessoas não vão morrer com corona, vão morrer de fome. E isso é muito sério. Ok, Adelaide. A gente vai dar um tempinho, um break. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Eu quero colocar a campanha no ar, ao vivo, do presidente da República, que foi lançada hoje, para que as pessoas vão para a rua e vocês vão comentar a respeito disso também. Você em casa, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, mande a sua opinião, que é muito, mas muito bem-vinda. Vocês sabem que aqui com a palavra, Sua Excelência, é o cidadão. 993212333. Já já a gente volta. Aproveite a hora, pronta entrega é na Bigolin. Tinta 18 litros acrílica a partir de R$ 158,90. A pronta entrega. Toda loja com preços arrasadores. Bigolin, uma grande amizade com você. Agora sua família, você e sua empresa podem contar com o Plano Santa Casa Saúde. O plano de saúde do melhor e mais completo hospital do Centro-Oeste. Uma completa estrutura hospitalar em serviços de pronto atendimento 24
24 horas. Plano coletivo por adesão a partir de R$ 95,33. Empresarial a partir de 3 adesões com condição especial. Ligue agora 3311-3000. Santa Casa Saúde. Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar. Você encontra na JV grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria, ambiente climatizado, atendimento técnico especializado, fácil estacionamento e entrega sem custo. Super promoção em todos os setores da loja com até 70% de desconto. Louças e metais, pisos e revestimentos de alto padrão das melhores marcas do mercado, com mais de 200 mil metros quadrados à pronta entrega. JV Tubos e Acabamentos. Saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. Tem, na Elétrica Polo tem. Na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e preço bom. Pagamento parcelado e promoção. Tem, na Elétrica Polo tem. O que você procura e não acha por aí. Chega de andar, você encontra aqui. Tem, na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e novidades. Na Elétrica Polo tem. O coronavírus se tornou uma preocupação mundial, mas todos nós podemos fazer nossa parte e reduzir os riscos de contaminação. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Lave as mãos com mais frequência. Use lenços descartáveis para higiene nasal. Cubra nariz e boca ao tossir e lave as mãos em seguida. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, copos e garrafas. Mantenha os ambientes sempre bem ventilados. Saúde é tudo. Uma dica: programa Os Donos da Bola. Apoio Home Mix Studio e Educação Adventista. Hora certa. Olha a hora, meio-dia e 5. O governo federal, gente, lançou uma campanha publicitária chamada O Brasil Não Pode Parar, para defender aí a flexibilização do isolamento social, e a iniciativa, né, foi principalmente pelo Planalto. Vamos saber aí direitinho como é que é essa campanha. Roda. Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para os comerciantes do bairro, para os lojistas do centro, para os empregados domésticos, para milhões de brasileiros, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos, seus pais e seus avós, o Brasil não pode parar. Para os milhões de pacientes das mais diversas doenças e os heróicos profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar. Demontier, comenta pra gente. Diz assim: mais vale parar um mês ou dois, mais vale perder um mês ou dois na vida do que perder milhares e milhares de pessoas em 1 ou 2 meses. Eu estou absolutamente convicto de que o Brasil, pelo menos em vários setores, tem como parar sim. Setores essenciais efetivamente não podem parar, mas o Brasil vai empobrecer depois desse coronavírus, todo mundo vai perder um pouco, mas o governo federal, como nós falamos aqui, ele tem a grande responsabilidade de assumir todos os valores, né, todo o custo desse coronavírus. Ele tem que atrair para si essa responsabilidade. Prorrogar pagamento de dívidas, prorrogar recebimento de impostos, colocar crédito à disposição do pequeno empresário. Ele tem várias medidas que ele pode lançar mão para que as pessoas não morram de fome, as pessoas não fechem seus negócios
e que possa resolver o mais rapidamente possível essa situação do coronavírus, porque ela é uma situação temporária e curta se forem feitas e se forem adotadas todas as medidas que precisam ser adotadas. O nosso problema é que nós temos um governo, um Estado totalmente irresponsável, que não fechou os aeroportos, não fechou os portos, não fechou as fronteiras na hora certa, não foi atrás de quem tinha tido contato com os infectados. É um governo que está mandando todo mundo para a rua, mas não tem um plano para salvaguardar a vida dos idosos, dos hipertensos, dos diabéticos. Então, ele continua irresponsável, mandando o pessoal para a rua e decretando realmente a pena de morte para o grupo de risco. Obrigada. Adelaide, comenta essa campanha também para a gente. Muito bonita, né? Muito bonita, né? Mas, infelizmente, de novo, a bola está na nossa mão. Né? Tá na nossa mão. Nós que carregamos esse país nas costas. Tem até um representante nosso que citou Noé, né? A Arca de Noé. Só que dentro da arca, quando foram colocados os animais dentro da arca, Noé teve a preocupação de garantir o alimento para esses animais, porque senão eles teriam morrido, né, depois de 40 dias e noites ali na arca de Noé. E isso não aconteceu. Estão confinando o povo sem garantir a sobrevivência dele. Isso é um absurdo, né? E por isso nós, infelizmente, da classe produtiva que fazemos a roda girar, estamos nos colocando à disposição para ir para o fronte, para voltar a trabalhar. Por quê? De um lado, como eu já disse, tem um governo federal que incentiva o retorno. Do outro lado, nós temos o município e o próprio estado que está calado, né, sem alternativas nenhuma para que a gente consiga sobreviver. O financiamento que chega, que vai para os bancos públicos, não chega no pequenininho. Banco do Brasil não abre para o pequenininho, não atende esse pequenininho. Ele não gosta nem de ver esse pequenininho. Se você quiser um atendimento, você tem que ir pelo celular, porque eles não deixam nem você entrar lá dentro. Verdade. Então isso é muito sério. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Vamos lá, comenta pra gente então, Fátima. Olha, é uma bonita campanha de marketing. E que devia ser, eu espero que a OAB... Espero que os partidos no Congresso Nacional tomem posição, porque é uma campanha que vai para o ar sem licitação em função do plano de emergência que foi aprovado. Mas na calamidade pública ele pode, né? Sim, legalmente ele pode, mas ele está usando um recurso público para induzir uma situação enganosa. E é responsabilidade de quem a seguir essa campanha, de quem assim o colocar para pôr as mortes que vêm daqui para frente. Nós, em Mato Grosso do Sul, não temos nenhuma vítima e queremos seguir assim. Nós temos casos comprovados, mas não temos nenhuma vítima. E é isso que nós queremos seguir. E tem mostrado todos os dados que a forma de conter é a questão da quarentena, é a questão do isolamento. E também está comprovado que nós estamos no início, gente. Ainda vai vir o pico. E a Itália é um exemplo claro. No início tratou como muitos de nós até aqui tratamos. Até como sarro, como brincadeira e como piada. Hoje não tem como enterrar seus mortos. Hoje não tem como enterrar seus mortos. Nós não queremos chegar a isso no Brasil. E daí não queremos que nem que as pessoas morram de fome e tampouco morra da Covid-19. Aqui não está uma coisa contra a outra. Aqui nós estamos colocando o papel do Estado de resguardar. E propaganda como essa é propaganda enganosa. As autoridades públicas e os homens sérios, as instituições sérias, têm que impedir a vinculação dessa propaganda. Obrigada. Inês, por favor. Olha, é uma situação muito difícil, porque assim, o Brasil não pode parar, é uma mensagem do governo federal que nos coloca numa saia justa enorme, porque assim, o nosso olhar também é um olhar de ter de voltar para as nossas atividades. Mas não é porque nós queremos, gente, é porque nós não temos o resguardo, o apoio e os entes públicos não assumem as suas responsabilidades. Aqui em Campo Grande nós temos um prefeito que quer que nós fiquemos em casa, mas ele isentou IPTU do dia 23 de março até o dia 6 de abril e eu gostaria que alguém me dissesse, por favor, me diga a quem favoreceu isso, porque eu não conheço o vencimento de IPTU nesse período de 23 de um mês até o dia 5 ou 6 do mês seguinte. Quando ele suspendeu o pagamento. Ele suspendeu o pagamento do que não existe, gente.
E mais, o ISS, quando ele suspendeu o pagamento, ele marcou esse pagamento para o primeiro dia após a finalização do decreto. Ou seja, um varejista que está com seu caixa totalmente vazio, porque ficou 15 dias fechados, ele vai pagar o ISS para o senhor prefeito, no dia 6, com que dinheiro? Então, de que medida o senhor está falando? De que benefício o senhor está falando? Então, veja, gente, nós estamos aqui no nosso município com um prefeito que quer que nós fiquemos em casa, mas não lança mão de R$1 para nos ajudar e adota medidas que não servem para ninguém. E estamos com um governo federal que diz que o Brasil não pode parar e quer que nós voltemos às nossas atividades. Então é cada um cuidando do seu interesse pessoal e a população está aí no meio disso tudo, à míngua, sem saber o que vai fazer, o que vai comer, porque os pequenos não resistem, é estatísticos, as empresas brasileiras, 27 dias, as grandes empresas é o que elas suportam no seu fluxo de caixa. E os pequenos, nem isso, nem essa uma semana que nós estamos finalizando agora. Então, gente, a situação é muito difícil porque os nossos entes públicos não assumem as suas responsabilidades. Ok, Inês, obrigada. Eu quero aproveitar a deixa dela e já colocar duas situações, uma do prefeito Marquinhos Trade e uma outra situação lá de Jardim. Olha, gente, dá uma olhadinha na audácia desse senhor, tá? Que mesmo em meio a essa pandemia, a previsão de crise financeira em todo o país, o prefeito de Jardim, vocês estão vendo aí, o excelentíssimo senhor Guilherme Alves Monteiro, do PSDB, ele protocolou, acreditem, ele protocolou um reajuste nos salários dos servidores municipais para ser votado em medida de urgência. E aproveitou para aumentar o seu próprio salário para R$ 26.500. Ganhava pouco, né? Agora, no meio da pandemia, é uma hora bem própria para isso, né? Outro detalhe que deixa a situação aí mais curiosa é que, enquanto os outros servidores terão aumento de 5%, né? O prefeito e o vice teriam aumento de 13,2%. Em nota, o prefeito Tucano explicou que o projeto de lei, né, só foi encaminhado ao Poder Executivo após reunião que ocorreu no final de fevereiro com membros do Sindicato de Servidores Públicos do município de Jardim. O projeto também inclui aí os cargos de prefeito e vice-prefeito, secretários municipais, conforme anos anteriores. E esclarece que o mesmo é legal e está regulamentado na lei municipal. Ele colocou o número da lei aqui, não vou falar não, e vou falar, é legal. Beleza, não está fora da lei. Mas será que, para vocês, por favor, não é amoral? Adelaide. Eu gostaria de chamar uma salva de palmas pro prefeito, ele merece. Mas é claro, mas é claro. Uma salva de palmas, viu? Momento de crise, de desespero, o senhor merece, viu? Brincadeira, né? Que vergonha isso, viu? É vergonhoso. Inês. Realmente essas notícias são as notícias que nos deixam bastante estarrecidos e é isso que eu já falei anteriormente e volto a dizer. O dinheiro existe. O poder público brasileiro, a arrecadação em todas as esferas é uma coisa assim, espantosa, né? Nós estamos falando de produtos que têm impostos na casa de 60%, 70%, não é? Então, o dinheiro existe e para aquilo que interessa a essas pessoas que estão aí ocupando esses cargos, o dinheiro aparece. Para a necessidade da população, nunca tem dinheiro, gente, nunca tem dinheiro. Outro dia eu vi lá em São Paulo, oferecendo R$55 por filho. Eu gostaria que o Estado fosse lá na casa desse nosso cidadão e escolhesse qual dos filhos ele vai matar, porque ele vai matar. Com R$55 ele vai matar um dos filhos ou todos eles. Então veja, é disso que nós estamos falando. Na hora de favorecer a população, dar a contrapartida, e não é favor, não é gentileza, gente. Nós precisamos ser maduros politicamente. Não é gentileza, é contrapartida dos impostos caríssimos que nós pagamos. Totalmente absurda, descabida, né, uma intervenção dessa nesse momento. Jardim só se estiver vivendo numa ilha da fantasia, que não está acompanhando o problema do coronavírus no Brasil e no mundo. Prefeito, por favor, né, prefeito? É legal, mas é imoral que o senhor tenha um senso de discernimento do certo, do errado, do justo e do injusto. Fátima. Eu espero que já tenham voltado atrás, né, de uma medida quanto essa. Ainda não. Mesmo que não fosse em época de pandemia.
não fosse o que nós estamos passando no mundo, não é em Mato Grosso do Sul, não é no Brasil, é no mundo. É um absurdo um município como Jardim, que eu conheço, eu tenho a honra de conhecer todos os municípios de Mato Grosso do Sul, embora há muito tempo eu trabalho um pouco fora aqui do estado. Um prefeito tem um salário de R$26 mil. Qual é a média salarial dos profissionais de mais alta formação no município de Jardim? Eu tenho certeza que não chega a 15 a 20 mil reais. Mesmo que não fosse pandemia, além de imoral, é inapropriado. Isso é um absurdo. Espero que a Câmara de Vereadores, que também foi beneficiada, não deixe isso e que os servidores públicos municipais, no engodo, porque colocou lá 1,4 e um pouquinho para os demais servidores, aceite este afronto. E prefeito, por favor, não seja essa vergonha para nós, sul-mato-grossense, e tampouco para o Brasil. Não é momento de aumento de salário, principalmente quem vem do executivo eleito pelo povo, quando nós estamos vivendo uma situação como essa. Agora eu vou falar de uma situação que o prefeito Marquinhos Trade está colocando aqui para a nossa cidade. A Prefeitura abriu licitação para comprar 70 mil lâmpadas e o valor é de 69 milhões e meio. 69 milhões e meio, o prefeito Marquinhos Trade está comprando lâmpadas. Um detalhe importante é que nós temos 110 mil postes aqui no estado. Já foram feitas outras licitações, já foram compradas cerca de, não sei se 70% ou 80% das lâmpadas já foram compradas, mas assim mesmo, agora, bem nessa época, bem agora, mais uma licitação. Eu não entendi bem, porque eu estou vendo aqui, aparentemente, pelo menos é o que a gente está vendo, que ele está muito preocupado com a pandemia, né? Lançando decretos e mais decretos, e live para cá, e live para lá, decreto fecha isso, decreto fecha aquilo. Para mim, tá certo, até aplaudi muitos deles. Acho que o nosso município de Campo Grande e até o nosso estado, devido a essas medidas rígidas que foram tomadas, ela conseguiu realmente parar o crescimento, né? Mas aí ele me vem com uma dessa, com uma licitação de 69 milhões de reais, neste momento em que a gente precisa economizar. Será que não era mais interessante, até para poder ser mais coerente o que ele está fazendo, que ele pegasse esses 69 milhões e investisse na saúde ou nos empresários que ele quer tanto que fique fechado? Adelaide. Bom, existe uma verba chamada COSIP, né, que é direcionada para a iluminação pública. Tá? Existe um decreto, inclusive, do prefeito municipal que 30% dessa verba de iluminação pública, de taxa que todos nós pagamos, né, ela seja utilizada para outros fins. Penso eu que hoje, com a sensibilidade da Câmara Municipal, pode-se reverter esses milhares e milhares de reais que estão lá guardados, né, para a saúde pública, né? Afinal de contas, acabamos de falar aqui uma relação de locais que não tem nem sabonete, né? São postos de atendimento ali à saúde, certo? Então, penso eu que dá para revogar isso tudo. É uma questão de bom senso. Agora, é importante também que o contribuinte entenda que existe a COSIP. E lá na COSIP, todos nós pagamos um preço muito caro pela iluminação pública, que inclusive é extremamente ineficiente. Muitos lugares escuros aí, né, apesar de estar pagando taxa de iluminação pública. Dá para reverter esse quadro. Por favor. Fátima. Esse é um momento que os gestores públicos têm que exercer diálogo social. E esse diálogo social envolve todas as partes. Envolve as partes representantes dos trabalhadores, através das organizações sindicais, envolve a parte do setor empresarial, do setor produtivo do país e envolve os gestores públicos eleitos, né? Tanto os prefeitos quanto os governadores e o governo federal, embora o presidente desse país é um insano na situação colocada, mas tem que exercer o diálogo social. Todas as medidas, neste momento que nós estamos, tem que ser direcionado para combater a questão do Covid-19, tem que combater essa pandemia e também
salvar a vida econômica do país e das pessoas. Então eu espero que o prefeito de Campo Grande tenha o bom senso, porque eu vejo que ele está realizando diálogo social para resolver também as questões colocadas aqui pelo setor varejista e pelo setor do comércio, e que também continue preservando as vidas, e que também se pode, mesmo sendo verba designada, em situações de emergência, designar para a questão da saúde. Nós vamos precisar, esperamos que não precise. Eu gostaria muito que a gente, com toda essa questão que a saúde está fazendo, dos hospitais, enfim, aumentando leitos, que não venha a ser utilizado. Eu teria a maior felicidade que a gente falasse assim, olha, eu faço parte da Cacemes porque sou professora da rede estadual, mas que o que a Cacemes aumentou de leitos não seja ocupado por nenhum e por nenhuma, tanto na rede pública ou em qualquer parte. Obrigada, Fátima. Inês. Olha, a exemplo do que aconteceu na esfera federal, em que uma verba que era da Lava Jato e estaria já sendo destinada para uma outra finalidade, ela foi novamente revisto isso e foi destinada para o combate ao coronavírus. Eu acho que a mesma situação nós precisamos viver aqui com essa licitação para aquisição de lâmpadas, porque neste momento o que nós estamos precisando, prefeito, é que efetivamente haja uma destinação de maior verba para o combate ao coronavírus, porque o que nós estamos vivendo, na verdade, fique em casa, porque nós não temos hospitais, nós não temos estrutura de saúde pública que atenda um número elevado de casos. Na verdade, é por isso que estão pedindo para que nós fiquemos em casa, para não expor a fragilidade, a vulnerabilidade, a mazela do nosso sistema de saúde municipal. Então, prefeito, em razão disso, eu vejo que seria recomendável que o senhor, desejável que o senhor revertesse essa verba para o combate ao coronavírus, favorecendo assim a população de modo geral. Obrigada, Inês. Demontier? Sem dúvida nenhuma, se o prefeito não conseguiu e não conseguir justificar a imperiosa necessidade de aquisição dessas lâmpadas, que a gente entende que essa quantidade vultosa seria para trocar todas as lâmpadas de Campo Grande, ele pudesse reverter essa verba, se não toda, o máximo possível, para comprar equipamentos de proteção individual para os hospitais, para as UPAs, comprar teste para fazer o coronavírus, colocar o simples sabonete numa UPA para que a pessoa pudesse lavar suas mãos. Então, prefeito, nesse momento nós pedimos a sua sensibilidade, revogue essa licitação, use esse dinheiro de uma maneira apropriada para o momento, que é o que nós estamos precisando nesse momento. Agora, no final, eu quero colocar alguns WhatsApps de pessoas que participaram com a gente. Bom dia, Keliana. Totalmente a favor, claro que tomando as devidas precauções, que voltem para o trabalho. Boa tarde, Keliana. Temos que guardar a quarentena para que saiamos dessa pandemia, né? Bom trabalho para toda a equipe. Maria dos Santos, um beijo. Obrigada, Maria. Edi Lopes, sou contra a volta ao trabalho. Ok. Nós que somos empregados, que perdemos e nossa conta, como é que fica? Não tem condições... quem tem condições está tranquilo. E a gente? Prefiro voltar a trabalhar com consciência e se cuidando do que ficar em casa na incerteza, né? Que Deus nos abençoe. Obrigada, Heraldo. A favor de voltar às atividades. Só a favor de voltar às atividades, sim, com quarentena para idosos acima de 60 anos e pessoas que têm enfermidades de risco a serem infectados pelo coronavírus. O Roberto também é a favor. Obrigada, Roberto. A favor de voltar ao trabalho. Vai, mais para cima, gente. Aí. Muito grande, gente. Não vai dar tempo de ler tudo, tá? Sou a favor que os idosos fiquem em casa e que os jovens trabalhem, mas que grandes concentrações sejam impedidas. Eu acho que os ônibus não podem ser liberados ainda também. Acho que as escolas não podem ser liberadas também. Obrigada aí pela sua opinião. Muita gente mandou aí o WhatsApp pra gente participar, a gente não consegue colocar todos no ar, mas eu agradeço muito a participação de todos vocês. Agradeço a Adelaide, a professora Fátima, a Inês, Demontier. Foi muito bom o debate, acho que foi muito rico. Deu para colocar aí um pouco mais a situação como está. Para mim, eu penso o seguinte, que nós temos que ter bom senso. Bom senso e caldo de galinha não fazem mal para ninguém, nunca fizeram, não é verdade? Então, se o governo, o estado, o município não nos dá a segurança de termos com o que comprar comida para os nossos filhos, pagar as nossas contas, infelizmente nós temos que assumir o risco e com muita cautela trabalhar, só trabalhar.
tá? Não é fazer farra, não é ficar fazendo aglomerações de pessoas, é trabalhar. O momento não é de farra, não é de fanfarrão como uns e outros que estão fazendo postagens aí no Facebook, não. O momento é muito sério, muito perigoso. Então todos nós devemos nos unir sim e voltar ao trabalho, penso eu, gradativamente após essa primeira quarentena. Eu acho que até o dia 5, onde foi realmente instituída a primeira quarentena aqui para o nosso estado, ela deve ser respeitada em gênero, número e grau, à risca. Mas pós essa quarentena, realmente as pessoas precisam começar a pensar em voltar ao trabalho para garantir o sustento das suas famílias, já que a gente não pode contar nem com o governo federal, nem com o governo estadual e nem com o governo municipal. Um grande beijo para vocês. 17h50 eu volto. Obrigada, gente. Até mais.